Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso curso de PHP e MySQL para iniciantes. Bem pessoal, hoje nós vamos dar introdução ao banco de dados e conceito básico de bancos de dados relacionais e SQL. Para isso você vai precisar saber para que serve um banco de dados, como funciona. Irei mostrar aqui para vocês nessa aula, mas para isso eu preparei uma pequena apresentação relacionado ao banco de dados, a linguagem SQL, para você ter a noção do que a gente vai ver nessa aula e mais para frente, porque mais para frente a gente vai começar a trabalhar com banco de dados. Então acompanhe aqui essa apresentação. Banco de dados relacionais. O que é um banco de dados relacional? Bem pessoal, um banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que organiza os dados em tabelas relacionadas. Esse banco, pessoal, faz com que permite que os dados sejam armazenados de forma estruturada e relacionada. Isso faz com que facilita a consultas complexas utilizadas no banco de dados e a manipulação de dados dentro desse banco de dados. E também esse banco de dados relacional são organizados em tabelas onde cada coluna representa uma entrada de dado e cada coluna representa também um atributo, dessa forma de entrada. SQL, SQL é basicamente uma linguagem muito conhecida a nível mundial. É uma linguagem de consulta padrão para bancos de dados relacionais. Então, essa linguagem, pessoal, eles permite com que faça a execução de operações como inserção, seleção, atualização e exclusão de dados em um banco de dados. E as principais operações SQL são o select, pessoal? O select é usado para recuperar dados em uma tabela. Então, se você quiser utilizar o select para recuperar bancos de uma tabela, é muito fácil. Então, é aconselhável usar o select. E para fazer aqui inserir novos dados em uma tabela, é usado o insert. Então, o insert é utilizado para inserir novos dados, novos registros em uma tabela de dados num banco de dados. Já o update é usado para atualizar registro existente em uma tabela. Então, se você tiver aí um banco de dados e quer atualizar a lista de produtos, então você basicamente vai utilizar o update para fazer a atualização. Agora o delete é usado para excluir registro de uma tabela. Então, se você quiser excluir uma listagem de produto numa tabela de banco de dados, você vai utilizar o delete para excluir. Conceito básico de SQL. No SQL, pessoal, nós encontramos tabelas, e essas tabelas são a estrutura fundamental de armazenamento de dados em um banco de dados relacional. E também encontramos coluna, e coluna encontramos dentro da tabela. E essas colunas representam os atributos dos dados armazenados em uma tabela. E também encontramos linhas, e essas linhas estão dentro das colunas. Essas linhas, pessoal, representam uma entrada de dados única. E também encontramos as chaves primárias, que são também muito bem usadas no banco de dados, principalmente no SQL. E essas chaves primárias, são um conjunto de colunas, que identificam exclusivamente cada linha em uma tabela. E logo a seguir também encontramos as chaves estrangeiras, que estabelece uma relação entre duas tabelas referendo a chave primária de outra tabela. Organização em tabelas. Bem, um banco de dados é organizado por tabela. Então, um banco de dados relacional, os dados são organizados em tabelas, como disse, Cada tabela consiste em linhas de colunas. Então, as colunas estão dentro das tabelas e as linhas estão dentro das colunas. Então, tudo isso está organizado de uma maneira assim, facilitando a sua manipulação de dados. Então, cada linha de um banco de dados, pessoal, representa uma entrada de dados única e também conhecida como um registro ou uma tupla. Então, cada coluna em uma tabela representa um atributo específico dos dados, como o nome, idade, endereço, etc. Relacionamento, entre tabelas. Bem, pessoal, as tabelas em um banco de dados relacional podem estar relacionadas entre si através de chaves. Um relacionamento é estabelecido quando uma coluna em uma tabela
a chave estrangeira, nesse caso, né, faz a sua referência à chave primária de outra tabela. Então é dessa forma que funciona esse relacionamento, né, entre as tabelas. E esses relacionamentos, pessoal, permitem representar relações complexas entre diferentes conjuntos de dados, garantindo a integridade e consistência dos dados armazenados. Explicando o banco de dados, né? Bem, pessoal, um banco de dados relacional é uma maneira eficaz e estruturada de armazenar e gerenciar dados, onde os dados, né, são organizados em tabelas relacionadas, como nós vimos já antes. Essas abordagens, pessoal, facilitam muito as consultas complexas de manipulações de dados e garantem a integridade dos dados por meio de relacionamentos bem definidos. Os exemplos populares de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais incluem MySQL, PostgreSQL, SQL Server e Oracle. Então ficou tudo claro, então espero que vocês tenham compreendido sobre como funciona um banco de dados. Bem, pessoal, como acabaram de ver aí nessa apresentação, conseguiu ter a noção do que é um banco de dados, como eles funcionam. Então, e também conseguiram ver o conceito básico do SQL, onde encontramos tabelas que na qual representam estruturas de armazenamento de dados, é um banco de dados, e também encontramos colunas que representam o atributo, né, dos dados armazenados em tabelas. E temos também linhas, né, que em cada linha em uma tabela representa uma entrada de dados. E temos também as chaves primárias, que são conjuntos de colunas que identificam exclusivamente, né, cada linha é uma tabela. E por fim temos as chaves estrangeiras, que são aquelas que na qual estabelecem relação entre duas tabelas, né? Espero que você tenha entendido isso daqui. Então, pessoal, como de costume, eu vou mostrar aqui na prática. Então vamos criar nossa primeira tabela utilizando o SQL. Abre já assim o seu editor de código, né? Eu já tenho aqui o meu editor de código aberto. Eu vou começar já a criar aqui a nossa pasta, um champ htdocs, e vamos criar aqui a pasta aula número 12, e vou abrir essa pasta número 12 no nosso editor. Ok, agora sim, pessoal, vamos criar aqui o nosso arquivo SQL. Agora sim a gente vai trabalhar com SQL, não é mais com PHP. Nessa aula vamos trabalhar mais com SQL. Então vamos criar aqui já aqui nosso arquivo usuário .sql. Vamos dar enter. Ele já está criado aqui o nosso arquivo SQL. E já temos aqui o nosso arquivo SQL. Agora vamos pedir, né, para criar aqui a nossa tabela usuário. Create table usuário. Usuário, né? Vamos abrir parênteses. E dentro dos parênteses vamos passar aqui o nosso parâmetro. Vamos colocar aqui um ID, que vai ser int, vai ser auto increment, e vamos colocar aqui a chave primária, né, que vai ser a chave primária. A gente já viu aí na nossa apresentação. Vamos colocar aqui vírgula e vamos colocar aqui o nome, né, que vai receber um varchar. Vai receber varchar de 50. E vamos continuar, vamos colocar aqui a idade, vai receber um int. Vamos colocar aqui vírgula, vamos colocar aqui a cidade, vai receber também um varchar. Vamos colocar 50. Vamos colocar ponto e vírgula aqui. Basicamente, pessoal, o que temos aqui é um comando, né? É uma função de, ou seja, nós aqui estamos utilizando a linguagem SQL. Esse código daqui, pessoal, mostra a criação de uma tabela usuário, né? Estamos criando a tabela do usuário. Como podem ver, né, aqui na nossa pasta aula número
12, né, já temos aqui o nosso arquivo SQL, né, criado. Então, como podem ver, a gente criou aqui primeiro create table, né, que em português cria a tabela usuário. Passamos o ID, né, o ID, e passamos aqui a nossa chave primária, passamos aqui o nome e passamos o varchar, né. Esse varchar, pessoal, indica aqui quantos caracteres é definido o nome, né. Nós definimos aqui 50 caracteres e colocamos aqui a idade, né, do tipo número, né, porque a idade é inserido de números, e colocamos aqui a cidade também e colocamos o varchar 50. Agora sim, pessoal, vamos poder criar já agora o nosso banco de dados relacional. É uma maneira eficaz de estruturar os nossos dados aqui armazenados. Então vamos já criar aqui, né, vamos para o nosso navegador, para o nosso admin. Vamos abrir já o nosso admin PHP. Vamos para o phpMyAdmin, que é onde criamos o nosso banco de dados, né? Vamos criar o nosso banco de dados. Ele vai processando. Vamos fechar essa janela daqui. Então, como podem ver, já temos aqui no nosso servidor, né? Como podem ver, servidor. E vamos aqui em New, né? Vamos criar o nosso banco de dados. E vamos dar o nome ao nosso banco de dados, que vai ser meu banco, né? Vamos criar meu banco. Vamos criar. Já temos criado aqui o nosso banco de dados, como podem ver, meu banco de dados. E agora vamos inserir essa nossa tabela aqui que a gente criou no nosso banco de dados. É simples. Nós vamos utilizar o SQL. Então vamos aqui no SQL e dentro desse nosso campo nós vamos digitar aqui os nossos códigos SQL. Então vamos copiar esse código daqui e vamos colar aqui dentro do nosso campo SQL e vamos dar executar. Então basicamente não nos retornou nada. Então aqui mostra, pessoal, que a gente já criou aqui o nosso banco de dados. Se nós vemos aqui o nosso banco de dados, ele vai nos mostrar a nossa tabela usuário. E se nós vemos aqui em, como podem ver, nós temos aqui a nossa tabela usuário, né? Deixa carregar. E vamos para a estrutura. Então, como podem ver, nós temos aqui o nosso ID, que é a nossa chave primária. Como podem ver, esse símbolo daqui da chave, né? Como podem ver, primária. Temos aqui o nosso nome, né? Que é esse varchar 50. Temos a idade, temos a cidade. Então, basicamente, pessoal, é muito simples você criar um banco de dados aqui. E essa aula a gente só vai se retratar sobre o banco de dados, é uma introdução sobre o banco de dados. Então, mais nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais exemplos daqui, trabalhando com o banco de dados. Então, terminamos mais uma aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha compreendido de uma forma assim coerente, né, para você poder ajudar aí no seu aprendizado em MySQL e PHP. Então, terminamos mais com uma aula, né, e conto contigo na próxima aula.